Bem-vindo a mais uma aula da Escola Linux, seu site de treinamentos Linux na internet. Bem-vindo, pessoal, ao treinamento de clusters de alta disponibilidade com Linux. Meu nome é Marcos Pitanga. Atualmente eu sou engenheiro de sistemas da IBM, atuando na área de computação de alto desempenho Big Data e também Cloud Computing. O objetivo principal desse treinamento é mostrar para vocês como se constrói clusters de alta disponibilidade usando o sistema operacional Linux, como é que essas peças se encaixam. Além disso, como rascunhar projetos envolvendo alta disponibilidade com o Linux. Nós vamos nesse treinamento abordar a parte teórica, envolvendo conceitos de cluster, que é a aula de hoje. Vamos, na próxima aula, aprender a preparar um ambiente com duas máquinas, para fazer o nosso primeiro clusterzinho de alta disponibilidade, um ativo passivo. Depois nós vamos utilizar o Heartbeat, versão 3.0, aprendendo a fazer um cluster ativo-passivo, ativo-ativo. Após isso, vamos estudar o método de replicação a nível de bloco, chamado DRBD, Data Replicated Block Device. Vamos entender o conceito e na prática como é que se implementa. E depois fazemos a integração entre o Heartbeat e o DRBD. Muito bem. Após essas tarefas, vamos fazer um monitoramento dos serviços usando o MON. Vamos incluir também uma ferramenta, o Linux Cluster Management System, que é uma ferramenta gráfica que permite que a gente monitore e até configure esse tipo de ambiente. Após brincar com o Heartbeat, o Heartbeat, DRBD e o MON e o monitoramento dos nós vamos também aprender a nova solução de clusters HA em Linux, que é o Peacemaker e CoreSync. Vamos ver que ele muda basicamente bastante, quer dizer, utiliza bastante conceitos novos. A forma de configurar é totalmente diferente do Heartbeat. E é uma nova tendência, tanto que os principais pacotes da Red Hat versão 6, 7, SUSE Enterprise, Debian, já estão passando a utilizar o CoreSync Peacemaker como a solução de alta disponibilidade. Então nós vamos incluir também nesse treinamento como fazer, como implementar e os conceitos que envolvem o CoreSync e o Peacemaker. Bem, primeiro temos que definir o que vem a ser um cluster. Então, na verdade, um cluster do inglês significa agrupamento de máquinas, onde você tem duas ou mais máquinas que trabalham em conjunto como se fosse um único sistema respondendo para você. Então, esse é a visão básica. De tal forma que os usuários / clientes não sabem que estão sendo atendidos por um cluster. Então, é a função de um cluster entregar total transparência para o usuário. Se queimou uma máquina, parou, o cliente, para ele, tanto faz como tanto fez. Ele tem que continuar acessando o seu ambiente. Tá? Lembrando que cluster, ele provê ambiente de alta disponibilidade. Tolerância a falhas é um outro conceito. É claro que pode estar incluído tolerância a falhas ou não dentro de um cluster. Então, eu posso ser tolerante a falhas de componente, eu posso ser tolerante a falhas de máquina, eu posso ser tolerante a falhas no disco. Então,
não misture o conceito de cluster com tolerância a falhas. São dois conceitos totalmente diferentes. Tá? E uma outra forma, você pode enxergar um ambiente em cluster capaz de unir o poder computacional de várias máquinas para que ela passe a agir como somente um único supercomputador virtual que atenda às suas necessidades. Nesse caso, podemos incluir clusters de processamento paralelo, que é o High Performance Computing, HPC, que a IBM também chama de computação técnica, ou Technical Computing. Também inclui aí clusters usando outro conceito chamado HTC, High Throughput Computing, que é computação de alta vazão, onde você faz um balanceamento de carga das tarefas entre várias máquinas. Por exemplo, um render farm, uma fazenda de renderização de filme, por exemplo, ou de som. É um exemplo clássico de computação de alta vazão. Ou Service Load Balance, Server Load Balance, que é o SLB, que seria um balanceamento de serviços. Chega uma conexão, eu reencaminho para um servidor ou grupo de servidores que vão atender aquela requisição. Então, só revendo alguns conceitos, cada máquina no cluster é chamado de nó. A ideia é que você possa inserir ou remover máquinas em tempo real. Tá? É o conceito de Cluster Membership, a capacidade de eu colocar e remover nós on the fly, em tempo real, do meu ambiente. A nível de sistema operacional, um cluster pode ter todos os tipos de sistema operacional. Tá? Seja ele Linux, Windows, Solaris, AIX, HPUX e por aí vai. Tá? Então não importa, a maioria dos sistemas operacionais possuem recursos para trabalhar em alta disponibilidade. Claro que normalmente alguns fabricantes atribuem o seu próprio nome para a sua solução de alta disponibilidade em cluster. Então, para que eu preciso de um cluster, senhores? Bem, eu preciso de um cluster, primeiro, quando eu quero diminuir o tempo de execução de determinado programa. Aí entra um cluster de processamento paralelo, ou comumente chamado, no início de tudo, em 1994, o cluster Beowulf, que foi desenvolvido pela NASA, onde eles pegaram 16486 DX400 e montaram um supercomputador de baixo custo para cálculo de fluidos da NASA, CFD, tá? Que é a parte de cálculo de fluidos dinâmicos. Ou também para fazer o balanceamento de carga entre aplicações em alta vazão. Exemplo, Web Farm. Distribuir a carga entre vários computadores. Aí entra o conceito de clusters SLB, Server Load Balance. A parte de balanceamento de servidores. Chega uma requisição para mim, eu encaminho para um nó ou para um grupo de máquinas responsáveis por atender aquela requisição. E o cluster que nós vamos estudar, que é o cluster High Availability, ou HA, alta disponibilidade, que tem por obrigação garantir que o meu serviço esteja sempre no ar, seja sempre disponível na hora que eu requisitar. Então vamos ver aqui nosso primeiro cluster. É um exemplo clássico, que é um cluster HA, onde eu tenho um disco compartilhado. É uma configuração ativo-passivo. Observe que a comunicação com o mundo externo se dá por duas interfaces de rede, para que eu tenha redundância nas placas de rede. Se uma placa queimar, eu tenho como sair para outra. Ok? Além disso, o meu cluster conversa com um disco compartilhado, que pode ser um storage Fibre Channel, pode ser um storage iSCSI, tá?
onde eu tenho placas redundantes. Como esse cara aqui é um Fiber Channel, eu tenho duas plaquinhas HBAs, Host Bus Adapter, que se comunicam com esse disco compartilhado. De tal forma que se uma placa queimar, a outra entra em operação. Para que isso aqui funcione, o Linux utiliza uma funcionalidade chamada DM Multipath, tá? Que permite que você configure as placas HBAs para trabalhar em alta disponibilidade / balanceamento de carga. No meio, nós temos um canal chamado Heartbeat, que em inglês significa batimento cardíaco, na qual o slave, o computador passivo, monitora se o cluster ativo está funcionando ou não. Então ele recebe os batimentos cardíacos do nó master, do nó principal, e se ele não receber essa informação dentro do período de tempo pré que você configura, ele parte do princípio que aquela máquina morreu. Se aquela máquina morreu, então eu vou assumir os serviços gerenciados / controlados por esse nó. Essa aqui é a ideia desse tipo de solução. Uma outra solução de cluster HA é o que nós chamamos de Poor Man Solution, ou solução do homem pobre. Aquele cliente que não tem din-din para comprar um storage externo, tá? Mas precisa colocar um ambiente, é claro que num ambiente não muito crítico, para rodar, e que precisa que ele faça replicação do conteúdo dos diretórios, de uma área reservada, de uma partição ou de um disco para a máquina passiva, utilizando a rede. É como se ele criasse um RAID nível 1, que significa mirroring, ou espelhamento. Então ele faz um espelhamento de conteúdo do ativo para o passivo através da rede local. Tá? Ah, Pitanga, eu posso fazer o DRDB para o meu disco principal onde o sistema operacional instalado? A resposta é não. Você vai utilizar um segundo disco ou uma partição que você deseja espelhar do outro lado. Pitanga, eu posso usar discos diferentes? A resposta é sim e não. Eu aconselho você usar discos de tamanhos iguais. Pode ser que os discos não sejam do mesmo fabricante, mas que sejam de tamanhos iguais, mesma capacidade de armazenamento. Tá? Isso é imprescindível para não haver risco de você perder dados. Outro conceito agora é o conceito de Cluster Server Load Balance, onde você tem a imagem de um balanceador ou director, em que os usuários podem vir pela rede local ou pela internet e pedem determinado serviço, como por exemplo HTTP, páginas de web. Todos esses usuários eles vão acessar um virtual IP que vai estar associado àquele serviço. Então, no seu DNS tem que estar registrado o virtual IP para aquele site ou aquele serviço que ele deseja acessar. Tá? E embaixo dele estão os servidores reais que realmente vão prover serviços para esses usuários. Então, o cliente pede alguma coisa no VIP, o director ou balanceador vai usar um algoritmo qualquer, como por exemplo round robin, hash ou weight, baseado em peso, e se encarrega de acordo com isso, ele encaminhar os serviços para esse servidor. Então essa que é a visão de um cluster server load balance. Muito bem, vamos dar continuidade. O próximo cluster é conhecido como cluster HPC, ou alta capacidade de processamento. Esse é o famoso cluster
classe Beowulf, de processamento paralelo, onde você tem um nó master, que também deveria estar em alta disponibilidade. Normalmente você vai ter uma rede de baixa latência, como 10 gigabit, Mininet. Será que a Mininet já está, e essa aí já estão saindo já de linha de fabricação. Basicamente você tem 10 gigabit e InfiniBand atendendo 56 gigabits por segundo. E também nós já temos, já entrando em produção, rede de 40 gigabit Ethernet. Tá? E você tem os nós que vão executar o cálculo matemático, o autoprocessamento. Em paralelo, nós temos uma segunda rede, que é uma rede out of band, é uma rede feita só para gerência de performance dos nós, monitoramento de serviços e desempenho dos nós. Então, em paralelo, você tem uma rede só para monitorar. Aqui é uma rede que vai passar um mecanismo de passagem de mensagens chamado MPI, Message Interface Passing, dedicado somente a processamento de alto desempenho. Então é um código, é uma biblioteca em que você paraleliza o seu código, você divide suas tarefas em vários pedaços. Então esse tipo de cluster é focado para ambientes que precisam processar informações extremamente rápidas. Por exemplo, modelos matemáticos de cálculo de clima, na área de pesquisa de óleo e gás, área de reservatório, área de sísmica, para se fazer uma análise do solo, para poder verificar se pode ter petróleo ou não, na área farmacêutica, na área de construção de chips, nossa, uma infinidade, na área de genética, para o cálculo do genoma, na área de pesquisa, na área de pesquisa aeroespacial, na área automotiva, é um exemplo clássico, todas as empresas automotivas utilizam clusters para fazer processamento de túnel de vento, para desenvolver as peças, a indústria aeronáutica a mesma coisa. Então é um ambiente onde existem poucas pessoas especializadas nesse tipo de solução. E aqui é um outro exemplo de um cluster de alta disponibilidade, onde eu tenho, de cluster de alto desempenho, onde nós temos o nó principal e também tem uma outra rede aqui, que é chamada de Cluster File System. Na verdade é um cluster focado para a área de armazenamento de dados, é um cluster de dados, tá? Onde os usuários entram nessa máquina e a partir dali submetem o seu trabalho para ser executado nos nós de processamento. Novamente, duas redes, uma rede de gerência e uma rede de baixa latência para realmente utilizá-la para fazer cálculos. Uma outra solução aqui é o Red Hat Cluster Suite, que é uma suite da Red Hat focada para solução de cluster de alta disponibilidade e balanceamento de carga. Então, você tem o seu cluster na sua rede, tá? Você tem o Linux Virtual Server, que é um Server Load Balance, SLB. Então, os clientes podem vir diretamente da internet, ele vai balancear esse tráfego, hora para um lugar, hora para o outro, tá? E os clientes também podem estar vindo da sua própria rede local para acessar o seu cluster. Então, essa é uma solução. A Red Hat te entrega uma solução própria de cluster para os seus usuários. O outro conceito que nós temos que entender é que tudo está migrando para a nuvem. Tá? Então, o primeiro conceito, quando nós estamos em ambientes geograficamente dispersos, é o grid computing, ou computação em grade, que é um pouco diferente de cloud computing, que eu vou falar daqui a pouquinho. A ideia do grid computing é a capacidade de eu montar um supercomputador virtual na WAN, tá? Onde eu agrego
vários recursos geograficamente dispersos e monte um supercomputador virtual. Basicamente, ele pode ser usado para duas coisas: para computação de alto desempenho ou balanceamento de cargas computacionais. Tá? Ou seja, se a minha aplicação for puramente CPU bound, ou seja, uso muito mais CPU que a rede, eu posso paralelizar o código e botar para rodar no grid. É como se fosse um cluster de clusters. Tá? Se minha aplicação for muito sensível à latência de WAN, então, que no caso é sensível à rede, eu vou fazer minha aplicação um load balance, ser capaz de pegar cargas computacionais e mandar executar em cada localidade. A ideia da tomadinha aqui é quando em 1975, no estúdio de Massachusetts, o cara tinha a visão em que na tomada elétrica você recebe o que? Eletricidade. Agora, da onde está vindo aquela eletricidade, para você, usuário, tanto faz. Está vindo de uma usina térmica, está vindo de uma usina nuclear, se está vindo de uma usina eólica, está vindo de uma... Ai, meu, só fugiu o nome agora, o termo. Uma hidrelétrica, para você tanto faz. Você simplesmente espeta o seu aparelho na tomada e você recebe energia elétrica. Que normalmente o americano chama isso de power grid. Tá? Então, na visão computacional, são recursos geograficamente dispersos e que na hora que eu preciso do serviço, eu vou lá, agrego, monto o meu supercomputador e boto para rodar o que eu preciso. Aí vem o conceito de cloud, computação nas nuvens. E aqui diz o seguinte: o cloud computing é formado por uma nuvem de capacidade computacional e armazenamento de dados que evita a dependência de um único recurso físico. Ao mesmo tempo, proporciona escalabilidade para aquecer. Normalmente nós chamamos isso de elasticidade dentro da nuvem, em que você pode crescer ou pode diminuir na hora que você precisar. Tá? Em que você também pode utilizar, você pode ter virtualização ou não, depende do tipo de tarefa que você deseja. Tá? Agora, onde está isso daí? Para gente, tanto faz como tanto fez. Essa aqui que é a ideia. Então, a tendência forte no mercado é que as empresas estão migrando para a área de cloud computing, ou formando sua própria nuvem, ou contratando os serviços de nuvem para evitar gastos enormes em data centers, em se manter data centers. Mas ainda tem alguns problemas ligados à legislação, né? Principalmente no que tange a segurança dos dados, até que ponto pessoas externas podem usar esses seus dados. Então, normalmente, a legislação brasileira, para quem quer usar nuvem, é interessante que esse data center esteja hospedado no Brasil, seguindo as leis brasileiras. Então, hoje o cliente está se preocupando com esse tipo de caso. E precisa de quê? Escalabilidade, ou seja, eu preciso aumentar, escalar o meu poder computacional de acordo com a minha demanda. Tá? A disponibilidade, aí é que entra o conceito de alta disponibilidade e tolerância a falhas. Tá? O meu ambiente tem que estar totalmente disponível na hora que eu precisar. Seja ele, inclusive usando redundância entre sites. Nós chamamos de Disaster Recovery, ou DR. Tá? Disaster Recovery. Onde eu tenho sites espelhados, se possível, em regiões diferentes. Então, por exemplo, se houver um ataque nuclear ao Brasil e o cara precisa acessar os seus dados, ele tem que ter esse site replicado em algum outro país. Então, dependendo da situação, chega até esse nível. E, obviamente, você quer o melhor desempenho possível para o seu ambiente. Daí, a performance ser fundamental. Então, aqui temos vários exemplos, depois eu vou deixar o material à disposição. Tá? Quer dizer, o usuário não tem que se preocupar com nada. Tudo
a nuvem tem que fazer para ele. E algumas visões de Cloud Computing, alguns nomezinhos que vocês podem estudar. Primeiro, o mais famoso, que é o IaaS, Infrastructure as a Service. Ou seja, eu estou te entregando infraestrutura como serviço. Tá? Ou seja, eu preciso de alguma coisa, ele vai lá e me entrega a infraestrutura. Preciso de tantos servidores, preciso de tantas máquinas. Beleza, ó, toma aí as máquinas ou as máquinas reais virtuais que você precisa e instale o que você quiser. Eu te entrego a infraestrutura. Máquina, refrigeração, sistema de backup, disco, entre outras. Exemplo, a IBM, que comprou uma empresa agora focada somente em serviços na nuvem. Platform as a Service, te entregando uma plataforma já pronta para você rodar a sua aplicação. Por exemplo, as Windows Azure te entrega lá, eu quero uma máquina com web service, eu quero a máquina com banco de dados. Então já te entrego uma plataforma para você trabalhar pronta. Você não tem que instalar nada, já estou te entregando. O desenvolvimento não é tanto assim, tá? Eu vou comentar o outro que é muito mais importante, que é o Software as a Service. Onde eu te entrego o software como serviço. Então, por exemplo, a IBM, nós compramos uma empresa chamada Platform Computing, em que nós entregamos uma infraestrutura de computação de alto desempenho usando software como serviço. Então, eu te entrego um middleware pronto para você acessar um supercomputador na nuvem, onde já estou te entregando a infraestrutura. Quando você compra o software como serviço, agora você também já está comprando a infraestrutura. Só que eu estou te entregando mais uma camada para você interagir com o seu hardware, para a sua aplicação. Tá? Então, normalmente você tem um acesso à ferramenta de via web, em que dali você interage diretamente com o supercomputador, usando já uma infraestrutura pronta, onde você pode provisionar ou não nós, ou você pede para a empresa provisionar para você. Então, tudo depende do contrato que você quer ativar. Mas lembrando que para tudo isso daqui, gente, alta disponibilidade é fundamental. Fundamental. Aqui entra cluster de alta disponibilidade, cluster de balanceamento de carga, cluster de armazenamento de dados, cluster de alto desempenho, e por aí vai. Clusters de storage também de alto desempenho. Então, na nuvem, você tem tudo isso à sua disposição. Tá? Então, poucas são as pessoas que dominam esse tipo de tecnologia. Tá? Normalmente, a tecnologia open source mais famosa para se criar algo na nuvem é o OpenStack. E agora vamos falar sobre os conceitos de alta disponibilidade. O primeiro dele, mais famoso, é o MTBF, que é o Mean Time Between Failures, ou seja, tempo médio entre falhas. O que é isso? É uma estimativa de quanto tempo um determinado equipamento pode funcionar até ele apresentar falhas. Então, quando você compra uma lâmpada, ela diz lá, olha, é garantido em média que essa lâmpada funcione sem dar problema durante 1000 horas. Tá? A partir disso, ela já pode começar a apresentar falhas. Mas veja bem, isso é um tempo médio estimado. Por isso que eu tenho assim, tempo médio entre falhas. Então pode ser que eu compre uma lâmpada agora, for ligar, ela queime. Pô, você não diz lá que ela pode trabalhar 1000 horas? Sim, mas esse é uma média. Ela pode, a partir disso daí, a partir de 1000 horas, pode ser que ela comece a apresentar falhas. Ah, mas eu tenho uma lâmpada aqui que já funciona 5000 horas e nunca me deu problema. Parabéns. Mas a especificação do fabricante diz que até 1000 horas ele garante que pode funcionar sem dar problema. Acima disso,
ele pode começar a dar problemas. Por exemplo, quando você compra um carro, quando você compra o carro, a gente tem a garantia do carro. Então tem empresas que te dão 1 ano de garantia, ou seja, eu te dou 1 ano para qualquer problema que der nas peças por erro de fabricação. Então eu tenho um MTBF de 1 ano para o meu carro. Tem empresas que te dão 3 anos, te dão 5 anos. Ou seja, quando eles te dão 3 anos, te dão 5 anos, eles têm a certeza que a qualidade do material é tamanha que permitem que eles te entreguem um tempo maior de MTBF para o seu equipamento. Tá? O MTTR, que é o Mean Time to Repair, que é o tempo máximo, o tempo médio que você vai utilizar para consertar alguma coisa. Então, por exemplo, vou aqui citar eu vou colocar aqui um cálculozinho matemático para a gente. Então, imagine que eu tenho uma lâmpada que eu tenho 10.000 horas. Não, 1.000 horas. 1.000 horas. Que pode funcionar sem dar problemas. Então, esse aqui é o meu MTBF. E se queimar uma lâmpada, quanto tempo que eu levo para trocar uma lâmpada? Eu vou colocar aqui meia hora. 0,5 horas. Então, esse daqui é o meu MTTR. Então, a minha disponibilidade é calculada da seguinte maneira: MTBF dividido pelo MTBF mais o tempo que eu levo para consertar. Então, aqui eu vou ter 1.000 dividido por 1.000 mais 0,5. Então eu vou ter 1.000 dividido por 1.000,5. E eu vou ter aqui um tempo médio de 0,995. Então, o meu tempo médio aqui é de 0,9995, que é igual a 99,95% de disponibilidade. Quanto maior for a quantidade de 9 para a direita, isso aqui nunca vai chegar a 1, óbvio, tá? Mas quanto mais você tender a chegar a 100%, mais caro vai ficando. Então, quanto você tem maior nível de redundância. Tá? Então, quando isso aqui vai crescendo, então eu vou ter 99,95%. Então, eu vou pegar aqui 1.000 horas vezes 99,95%. Ou seja, eu garanto que eu vou ter 999 horas e 50 de disponibilidade da minha lâmpada. Essa que é a ideia. Que dividido por 60 minutos... Opa, deixa eu voltar aqui. 1.000 vezes 99,95% vezes 999,95 vezes
99,5 dividido por 60 minutos. Então eu vou ter uma disponibilidade de até 16 horas, 16 horas,65 da minha lâmpada. Eu te garanto essa disponibilidade. Ok? Próximo. Single Point of Failure, ou SPOFs. Single Point of Failure é um ponto único de falha. Dentro do ambiente de alta disponibilidade, você vai ter que pensar em todos os pontos de falha para que o seu sistema fique ativo o maior número de tempo possível. Então a ideia é você eliminar todo, tá? Totalmente. Mas é muito difícil. Lembrando que quanto mais você tenta eliminar todos os pontos de falha, mais caro vai ficando a solução. Então como é que você faz? Você trabalha com uma estatística. A probabilidade, por exemplo, de uma fonte queimar é muito maior do que de uma placa de rede. Então é interessante que eu proteja, que tenha uma tolerância a falhas na minha placa de rede. Desculpe, na minha fonte de alimentação. Então esse é um exemplo clássico. Então você vai se basear em probabilidade. Por exemplo, é muito mais provável que queime um disco do que uma placa de rede, do que uma controladora que está na placa-mãe. Então você vai tentar ser tolerante a falhas baseado numa estatística do seu ambiente. Então aqui temos alguns exemplos do que você pode eliminar de ponto de falha. CPU, que é a unidade System Processing Unit, no caso aí pode ser todo o gabinete, como pode ser a própria placa-mãe. Placas de rede, conexão de LAN. A conexão de LAN está ligada ao ambiente de rede, no caso, caminhos redundantes dentro da sua infraestrutura de rede. Por exemplo, switches em alta disponibilidade. Interface de LAN, aí sim entra as placas de rede. Disco de dados, disco do sistema, aí você usa RAID nível 1 para fazer espelhamento, ou RAID 10 para você ter espelhamento e striping, quer dizer, as informações ficam espalhadas entre o disco, te entregando melhor desempenho. Discos redundantes, as interfaces, as controladoras redundantes, sistemas operacionais redundantes. Na verdade, normalmente você pode criar por exemplo, no Linux você pode ter 3 ou 4 kernels armazenados na máquina. Se der pau num kernel, você consegue levantar o outro. Um exemplo, por exemplo, de utilização. E também você pode ter disponibilidade nos seus programas aplicativos. Então, por exemplo, você pode ter uma ferramenta que está monitorando a aplicação, e se ela cair, você pode tomar uma ação de, por exemplo, restartar aquele serviço novamente, baseado em características do sistema operacional ou em alguns scripts que você tenha criado. Por exemplo, o mon ele pode ser configurado para monitorar o serviço, que se ele cair, eu consigo comutar para outra máquina. Mas eu também posso detectar o seguinte: o Apache caiu, então vou tentar levantar ele novamente. Se a partir da terceira tentativa eu não conseguir, então eu vou desligar a máquina para que o backup assuma a função. Então você pode criar ambiente de alta disponibilidade em cima dos seus aplicativos. O próximo tema que nós vamos conversar são os processos de failover e failback. Failover é um processo na qual o nó principal pode ter morrido, pode ter caído por algum problema, e o nó backup assume seus serviços na outra extremidade. Então, normalmente o IP virtual e os serviços associados a esse IP virtual.
Normalmente, para um ambiente de cluster, você quer tornar a coisa muito mais transparente possível, você deixa essa configuração no modo automático. Porque fazer um failover e failback, por exemplo, no método manual, sinceramente, tira a total transparência que um cluster tem que dar aos seus usuários finais. O failback, como o próprio diz, né, retorno de uma falha, é o processo quando o nó que caiu, normalmente o nó principal caiu, ele voltou a operar. Obviamente, ele pode fazer um take, ou seja, ele pode pegar os seus serviços de volta. Aí nós vamos comentar esse processo de failback, que é bem interessante no que tange futuras configurações. Primeiro, se a arquitetura de hardware for diferente, por exemplo, o nó master, ele tiver mais potência, tiver mais poder de processamento que o nó de backup, é interessante que no processo de failback desse nó master, ele pegue de volta todos os serviços que ele deixou com o nó backup. A segunda opção é quando você tem tanto o nó master quanto o nó backup com as mesmas características de hardware. O nó principal caiu, obviamente o nó backup faz o processo de failover. Aí o nó master foi consertado. Nesse caso, como as máquinas são iguais em todos os sentidos, não há por que os serviços retornarem para o nó master. Porque mal ou bem, você vai ter um pequeno período de indisponibilidade, que é justamente no período que ele vai transferir os processos de uma máquina para outra. Como os nós são iguais, normalmente eu deixo que o nó backup passa a ser o nó master e o nó que era master passa a ser o backup. Quer dizer, eu evito com que ele faça o processo de failback. Perfeito? Então essa configuração depende muito de como está montado a sua solução. Split brain ou cérebro dividido. Vamos lá. Normalmente, qualquer cluster ele tem um mecanismo de passagem de comunicação chamado heartbeat, que é onde há a troca de informações entre os nós do cluster para verificar se estão ativos ou não. No caso de falha de um dos nós, no caso primário falhou, o backup assume. Agora imagine a condição em que o canal de heartbeat tenha sido interrompido. O que vai acontecer? O nó master para de enviar heartbeat para o nó backup. Se ele para de enviar heartbeat para o nó backup obviamente pensa que o nó master morreu. Aí o que ele faz? Assume todos os serviços, normalmente o IP virtual e os serviços associados a esse IP virtual. E obviamente o nó master não está morto. Ele continua com o IP virtual e com os serviços em pé. Então o que ocorreu? Ocorreu o que nós chamamos de cérebro dividido. Cada pedaço do cérebro acha que o outro não está funcionando e cada um faz aquilo que deveria fazer para o que foi projetado. Ou seja, manter os serviços associados a cada um deles. E o que isso vai gerar? Problema de inconsistência no seu cluster. Isso tem que ser evitado o máximo possível. Então, o que nós vamos ver agora é algumas técnicas que evitam que um split brain ocorra dentro de um ambiente em cluster. O primeiro conceito de você evitar o split brain é o conceito de quórum. Bem, eu vou dar um exemplo bem simples. Imagine que nós estamos na Câmara Federal
na Câmara dos Deputados. Para você aprovar um projeto de lei, tem que haver um quórum mínimo de 50% mais um dentro do colegiado, para que se consiga que a sessão funcione. Então, se não houver 50% mais um de candidatos, a sessão não funciona. Então, no conceito de cluster, o conceito de quórum é feito da mesma forma. Existe o conceito de 50% mais um de candidatos para que o cluster opere, funcione. Normalmente, cada nó possui um poder de votação. Mas, Pitanga, eu posso dar mais direito de votação para um nó do que os outros? Sim, eu posso dizer que determinado nó tem peso 2 e o outro nó tem peso 1. Ou seja, um determinado nó tem a capacidade de votar por 2 e o outro nó a capacidade de só votar por 1. É possível você fazer esse tipo de coisa. Tá? Normalmente, um ambiente com 2 nós, você não consegue fazer um ambiente com quórum. Na teoria. Mas na prática, existe algumas técnicas que permitem que a gente configure o que nós chamamos de vez de usar quórum por votação, nós usamos o conceito de quórum por espaço em disco. Tá? Então a gente consegue manter, entre aspas, um cluster com um ambiente funcionando com somente uma máquina. Mas aí não é mais um cluster, porque o cluster são 2 ou mais máquinas que passam a pensar que é somente uma. Então, obviamente, um nó, a gente consegue deixar os serviços em pé, mas, obviamente, o cluster não está funcionando, entre aspas. Veja bem, o cluster não está funcionando porque, conceitualmente, clusters são 2 ou mais máquinas. A gente consegue fazer com que somente uma máquina fique com seus serviços em pé. No quórum tradicional, por votação por máquina, o cluster ele não funciona de nenhuma maneira. Tá? Então, cuidado com esses conceitos. Fencing, ou cercamento, é o conceito que a gente tende a colocar, a isolar um determinado nó do ambiente do cluster para evitar que este gere split brain. Então, nós vamos fazer um fencing, nós vamos cercar aquele nó de tal forma que ele não interfira no funcionamento do meu cluster. Então, isso garante a integridade do nó. Então, nós podemos fazer N coisas. Podemos fazer o fencing através de método manual. Podemos fazer fencing mandando um script desligar um nó através do protocolo chamado IPMI ou IPMI, tá? que é uma comunicação de uma rede fora de banda. Eu posso bloquear a porta do switch Fibre Channel, eu posso bloquear a porta de uma placa HBA, de tal forma que eu consiga evitar uma inconsistência dos dados. Então, exemplos de alguns métodos, né? Eu acabei de falar já vários aqui, tá? E o Heartbeat, ele usa o conceito de Stonef, que é shot the other node in the head, quer dizer, atire no outro nó na cabeça, dê um tiro no outro nó na cabeça, ou seja, é como se eu mandasse desligar o outro nó para evitar o split brain. É o Heartbeat, que é o coração do ambiente, que permite detectar se o nó está funcionando ou não. Lembrando que no Heartbeat ele só consegue fazer com 2 nós. No Peacemaker Core Sync você consegue colocar um agrupamento maior de máquinas. Então normalmente você usa uma rede por comunicação multicast, que os nós se anunciam um para os outros para que saiba quem está funcionando ou não dentro do ambiente.
Então, normalmente, o Heartbeat monitora todo o ambiente, normalmente para um canal dedicado. Se possível, monte esse canal em redundância. No nosso caso, no nosso deployment, nós vamos criar um ambiente em alta disponibilidade e balanceamento de carga no link entre as duas máquinas do Heartbeat e do DRBD, para que ele consiga evitar o problema de split ban. Então nós vamos usar a técnica de channel bonding, usando duas interfaces de redes, tanto no nó principal como no nó backup, para justamente evitar a condição de split brain. Existem algumas técnicas que por si só já fazem replicação de dados. Replicação de dados é uma técnica de tolerância a falhas, tá? Onde os dados ficam replicados na outra extremidade. Mas veja bem, isso não quer dizer que seja em tempo real. Então, alguns mecanismos possuem esse sistema de replicação. O DNS, onde tem o DNS principal e o DNS secundário, qualquer alteração que você faça no master, lembre-se que você tem que alterar o serial number da configuração do DNS e automaticamente ele faz um update para o slave, para que o slave puxe toda a base de dados do principal e coloque no DNS secundário. O DHCP também possui técnicas de replicação. O LDAP, normalmente ele possui dois tipos, um master e o slave, onde o slave de tempo em tempo ele consulta o master e se houver alguma alteração ele puxa essa configuração do master para o slave. E na outra configuração, que é o sync prel, qualquer alteração que ele faça no master, automaticamente ele informa para os slaves efetuarem a sua sincronização. Mas tem também a técnica de replicação do MySQL e outros mais. O DRBD, que nós vamos ver, que é o Data Replicate Block Device, é um RAID nível 1, a nível de bloco. Volto a falar, o DRDB é bloco, ele não faz nenhum mecanismo de rsync para fazer isso, de sincronia. Na verdade, toda a replicação é feita a nível de bloco. Então ele fica lá na camada mais a nível de kernel mesmo, de mais baixo nível. Ele é um módulo de kernel que se encarrega de fazer um RAID 1 pela rede. Perfeito? E algumas formas de você aplicar compartilhamento usando o Fibre Channel, onde normalmente você faz isso por duas formas. Ou você bloqueia as portas do switch Fibre Channel, ou você bloqueia as placas HBA, que são as placas Fibre Channel, para evitar inconsistência nos dados. Isso aqui é a solução da Red Hat. Ele é composta por um storage compartilhado, seja esse storage um Fibre Channel ou um iSCSI. Lembrando que Fibre Channel ele vai conversar com a tecnologia Fibre Channel, tá? E a iSCSI ele vai utilizar a própria rede Ethernet para entregar um dispositivo de bloco. Normalmente aqui nós temos uma nuvem SAN. Muito bem. O DLM é o Distributed Locket Manager. Significa que ele é um sistema que permite escrita e leitura concorrente num ambiente de storage compartilhado. Ou seja, você pode ler e escrever ao mesmo tempo numa mesma região crítica. Para que isso ocorra, tem que ter um dispositivo que faça a arbitragem disso. Se entrou um, o outro espera, tá? Para evitar inconsistência. O CLVM é o conceito de volume lógico, de virtualização dos espaços de armazenamento, e o C significa que ele vai rodar num cluster. Para o ambiente da Red Hat,
o ambiente do storage compartilhado ele tem que ser criado em cima de LVM com uma configuração específica em cluster. E aí vai entrar um sistema de arquivos Global File System, que é um sistema de arquivos compartilhado que vai permitir que o sistema de arquivos faça escrita e leitura concorrente. O CMAN é o Cluster Manager, que é a ferramenta que vai permitir a configuração no ambiente. Técnica de fencing, aqui está um exemplo de como é que funciona, onde aqui eu tenho dispositivos sendo controlados por um controlador de energia elétrica. É feita uma eleição para saber quem vai ser o cara que vai gerenciar o fencing. Então, nesse caso aqui, a máquina A foi elegida para gerenciar o fencing de todos os nós. De tal forma que, se ele detectar a falha de qualquer um nó, ele tem a capacidade de fazer um cercamento, por exemplo, e bloquear a porta do switch da máquina defeituosa. Uma outra técnica de fencing é você bloquear a energia ou mandar desligar um nó na ocorrência de uma falha. Isso garante que, se o nó for desligado ou eu corte a energia, que não vai ocorrer split brain. Novamente, a outra técnica, só que agora eu estou desligando as placas HBAs. E vamos entrar agora num outro conceito chamado domínio de falhas. O domínio de falhas, senhores, nada mais é do que um conjunto de máquinas que tem em comum os serviços que ela vai disponibilizar. Então, por exemplo, você imagina que eu tenho meu domínio de falhas 1, onde vai estar hospedado o serviço HTTPD, Apache. Então, a máquina A e a B vão gerenciar o Apache. O domínio de falha 2 é composto pelas máquinas B, C e D. Então, aqui eu vou ter HTTP e Samba. Então, o domínio, o serviço Y é o serviço Samba. O próximo domínio de falha é o domínio 3. Por exemplo, eu teria MySQL. Então, aqui eu tenho Apache, Samba e MySQL. Então, a máquina A e B vão compartilhar o Samba. B, C e D vão compartilhar aqui é o Apache, aqui o Samba e aqui o MySQL. Sendo que a máquina B, além do Apache, também faz parte do domínio do Samba. E as máquinas C e D, além de controlar o Samba, também vão controlar o serviço do MySQL. Então, seguinte situação. Máquina A falhou. O serviço do Apache migra e executa na máquina B junto com o Samba. A máquina B pifou. Não tem problema. O Apache que estava aqui migra para a máquina A e o MySQL que estava aqui pode migrar para a máquina C ou migrar para a máquina D. Perfeito? Essa aqui é a lógica. Falhou a máquina C. Então, o que vai acontecer? O MySQL que está aqui pode migrar para a máquina D ou pode migrar para a máquina E. Somente pela qual os domínios de falha na qual elas pertencem. Então, normalmente a solução da Red Hat permite você definir domínios de falha. No caso do Heartbeat, você não aplica esse conceito. Tá? Não aplica esse conceito para as múltiplas máquinas. Device Mapper Multipathing é uma técnica que permite que você tenha num servidor que está conectado a um storage Fibre Channel, que ele tenha caminhos redundantes para se chegar naquele storage. Então, para que você configure a nível de sistema operacional, você configura o que nós chamamos de DM Multipath, na qual ele vai fazer o balanceamento de carga na comunicação do servidor com o storage compartilhado.
além de fazer balanceamento de carga, ele também consegue fazer ativo-passivo. Novamente, ó, ele provê redundância e melhora o desempenho. O DM Multipath pode prover failover no modo ativo-passivo, na configuração ativo-passivo. Na configuração ativo-passivo, somente metade dos caminhos são usados para qualquer hora pelos dispositivos de I/O. Se qualquer elemento do caminho de I/O, no caso, cabo, switch ou controle falhar, o DM Multipath comuta para um caminho alternativo. Melhorar o desempenho. O DM Multipath pode ser configurado no modo ativo-ativo, onde o I/O é dividido, né, ou espalhado sobre vários caminhos numa configuração ciranda-cirandinha, round robin. Em algumas configurações, o DM Multipath poderá detectar a carga nos caminhos e dinamicamente rebalancear a carga. É isso que está dizendo aqui o texto. E o que ele pode resolver o Multipath? Falha na placa HBA, falha no cabo Fibre Channel, falha no switch SAN, que significa Storage Area Network, e falha na porta que se conecta no storage. Aqui um exemplo, uma configuração real que eu fiz num supercomputador, em que eu tenho uma ligação cruzada, uma ligação Fibre Channel point-to-point, totalmente tolerante a falha, com caminhos redundantes, porque você tem duas controladoras. Então, eu tenho uma ligação por essa controladora por aqui, e tenho uma ligação com essa outra controladora pelo outro caminho. E agora eu cruzo para chegar na controladora A, controladora B. Então, na controladora B, eu tenho os caminhos tanto por um lado quanto pelo outro. Então, no próximo slide, também uma configuração, só que isso é um storage usando tecnologia SAS, mas o mesmo conceito de ligações redundantes se configura via Multipath. E aqui está o arquivo de configuração que me permite executar essa configuração de Multipath, onde é que eu defino o algoritmo round robin, tá? E aqui eu estou colocando uma lista negra dizendo o seguinte: você pode fazer round robin com qualquer dispositivo de blocos, menos o meu disco interno, que isso aqui é um disco SATA interno a esse dispositivo. Então eu crio uma lista negra com aquele dispositivo interno que ele não pode balancear. No restante, que for ligação de bloco, ele faz o round robin. O channel bonding, que é uma técnica que você consegue agregar cria uma interface virtual agregando várias interfaces físicas. É como se fosse um cluster de placa de rede. Isso é uma das técnicas que nós vamos usar para melhorar o desempenho de comunicação entre os dois nós do DRBD e criar também tolerância a falhas para evitar a situação de split brain. E aqui estão os algoritmos que ele permite trabalhar. Normalmente, os mais utilizo são o round robin, que é o modo 0, hora para um lado, hora para o outro, e o modo 802.3AD, que nós chamamos no mundo de rede o protocolo LACP, Link Aggregation Control Protocol. Tá? Normalmente você faz isso daqui quando você quer uma comunicação direta com o switch. Tá? Normalmente são essas duas que nós vamos configurar o modo 0 no nosso ambiente aqui. E para monitoramento, nós vamos usar algumas ferramentas, né? Uma ferramenta famosa é o Nagios, tá? Mas o Nagios só faz monitoramento ativo e passivo de serviços. Desculpe, só passivo de serviços.
detecta se o serviço caiu ou não, mas ele não tem a capacidade de tentar resolver algum problema de forma ativa. Para isso a gente usa o MON, que ele monitora o serviço e toma alguma ação caso o serviço caia. Tá ok? Então tá aqui o meu e-mail para qualquer dúvida, por favor, sinta-se à vontade se você tirar suas dúvidas. Mas a parte teórica do nosso ambiente está fechada. A partir daí nós vamos fazer prática e eu vou relembrar todos esses conceitos que a gente aprendeu até agora. Muito obrigado e até a próxima aula.